Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 37. Capítulo 452 Brilho Compartilhado. Os olhos de Jian Li brilharam. Dessa forma, ele não precisaria procurar sem rumo como uma mosca sem cabeça. Ele poderia ir diretamente ao local do tesouro escondido do quase-imperador Tianji. Além de Tang Wuiyun, um quase-imperador do primeiro nível, havia vários outros especialistas supremos de alto nível por perto. E o restante eram todos cultivadores de grau santo. Muitos desses cultivadores apresentavam sinais de uma calamidade da luz de sangue. Será que algo realmente mudou dentro do Lago do Sol e da Lua? Até mesmo muitos membros da seita imortal reversa sofreram ferimentos. Não importava, ele não se incomodaria com isso. Ele só precisava encontrar o tesouro secreto do quase-imperador Tianji e não precisava se preocupar com muito mais nada. No entanto, o que era aquele cristal divino de fusão de almas? Jian Li percebeu que entre os acontecimentos recentes de Tang Wuiyun, havia também um cristal divino de fusão de almas. Besta do pesadelo. Você sabe o que é um cristal divino de fusão de almas? Jian Li perguntou à besta do pesadelo. Mestre, o cristal divino de fusão de almas é um cristal divino de altíssima qualidade que pode fundir essência espiritual e reparar itens. Até mesmo uma arma quase imperador destruída pode ser restaurada com a ajuda de um cristal divino de fusão de almas, respondeu a besta do pesadelo, fundindo essência espiritual, reparando objetos. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Seria isso que eles queriam? Será que eles queriam usar isso para reparar os fragmentos do portal do reino? O coração de Jian Li se agitou. Ele se lembrou agora. As informações que a besta do pesadelo havia reunido anteriormente indicavam que o portal do reino estava destruído, e a seita imortal reversa possuía fragmentos desse portal. Será que o cristal divino da fusão de almas pode reparar o portal do reino? Perguntou Jian Li. Mestre, não tenho certeza. Nunca vi um portal interdimensional, então não sei se pode ser reparado, respondeu a besta do pesadelo. Não tinha certeza. Independentemente de pretenderem usá-lo para reparar o portal do reino, já que ele o havia encontrado por acaso, não podia deixá-lo escapar. Logo em seguida, Jian Li memorizou secretamente a localização do tesouro escondido e do cristal divino de fusão de almas. Depois de memorizá-las, Jian Li deixou de lhes dar importância. Em vez disso, encontrou um lugar para descansar em um dos lados da selva, esperando que o Lago do Sol e da Lua se abrisse. As outras pessoas ao redor também ignoraram Jian Li, simplesmente esperando sozinhas. Agora que tinha tempo, Jian Li pensou consigo mesmo que daria uma olhada no punho celestial do demônio ancestral caótico. Após obter o punho celestial do demônio ancestral caótico, Jian Li não teve tempo de compreendê-lo. Agora que tinha tempo, finalmente poderia dar uma olhada. Logo em seguida, Jian Li formou uma barreira ao seu redor, pegou uma pedra da iluminação, segurou-a na mão e começou a compreender o punho celestial do demônio ancestral caótico em sua mente. Segundo informações de Ye Shingen, este punho celestial demoníaco ancestral caótico era a arte imperial de nível superior do imperador ancestral caótico, possuindo poder capaz de destruir um mundo. Contudo, esse punho celestial demoníaco ancestral caótico parecia conter uma vontade insana. Todos os membros da família Lin que praticaram essa arte do punho sofreram desvio de Qi. Nem mesmo algumas das sementes prodígio da família Lin foram exceção. Portanto, essa arte imperial foi selada como um alicerce secreto da família Lin e deixou de ser cultivada. Lin Mo certa vez quis cultivá-la, mas a família Lin recusou. Lin Mo era a esperança do futuro da família Lin, e eles não queriam que ele corresse nenhum risco. Após usar a pedra da iluminação, a mente de Jian Li tornou-se excepcionalmente clara. As técnicas de punho do punho celestial do demônio ancestral caótico surgiam continuamente na mente de Jian Li. Uma vontade antiga e profunda pareceu despertar na mente de Jian Li, e o poder da alma de Jian Li pareceu ter sido profundamente impactado. Não, eu não posso cultivar isso diretamente assim. Jian Li abriu os olhos lentamente. Esse punho celestial demoníaco ancestral caótico era assustador demais. Se ele continuasse a cultivá-lo, temia que até mesmo sua própria vontade sucumbisse, e que pudesse sofrer de fato desvio de Qi no futuro. Nesse caso, ele deixaria seu clone cultivá-lo. Jian Li respirou fundo, pensativo. Se o clone o cultivasse, mesmo que algo desse errado, isso não afetaria o corpo principal. Imediatamente depois, a consciência de Jian Li entrou no diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Nesse momento, o pequeno mundo dentro do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas estava repleto de uma energia espiritual que extremamente rica, tanto do céu quanto da terra. Jian Li então condensou uma encarnação para cultivar o punho celestial do demônio ancestral caótico dentro do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Ao mesmo tempo, Jian Li também deu a pedra da iluminação a esta encarnação, permitindo-lhe compreender melhor. Certo. Ele poderia deixar seu corpo principal se cultivar no diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas e fazer com que sua encarnação do corpo do deus da batalha entrasse no Lago do Sol e da Lua para explorar. Dessa forma, ele não atrasaria nada e também poderia melhorar sua força. Embora a força da encarnação do corpo do deus da batalha não fosse tão grande quanto a do corpo principal, ainda era suficiente para enfrentar a maioria das crises. Se houvesse algum problema, ele sempre poderia chamar o grupo principal para atuar. Os olhos de Jian Li brilharam. Quanto mais pensava nisso, mais sentia que era possível. Embora a linhagem e o físico não estivessem interligados, a força adquirida tanto pela encarnação quanto pelo corpo principal se refletiria em ambos. Cultivo, artes marciais e habilidades divinas eram todos a mesma coisa. Além disso, dentro do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, o corpo principal possuía um suprimento constante de Qi espiritual, o que podia sustentar a operação do clone sem qualquer pressão. Talvez ele tivesse encontrado a maneira correta de usar essa arte secreta,
pensou Jian Li vagamente consigo mesmo. Imediatamente depois, Jian Li não hesitou mais e condensou instantaneamente um clone do corpo do deus da batalha, trocando de lugar com seu corpo principal do lado de fora. Após o corpo principal de Jian Li entrar no pequeno mundo, ele retirou o sangue imortal reverso que havia obtido anteriormente do protetor da seita imortal reversa e começou a absorvê-lo com toda a sua força. O poder do sangue imortal reverso, sob a orientação da arte guia do espírito místico da encarnação de Jian Li, fluía continuamente em direção ao corpo da encarnação. Ao mesmo tempo, o ki espiritual do céu e da terra circundante, bem como outros recursos obtidos do protetor da seita imortal reversa, também fluíram rapidamente em direção ao corpo de Jian Li enquanto ele os absorvia. Outra encarnação comum, com a ajuda da Pedra da Iluminação, compreendeu silenciosamente o punho celestial do demônio ancestral caótico. Ótimo, tudo estava se desenvolvendo em uma direção positiva. O coração de Jian Li se comoveu, e então ele voltou para fora, continuando a esperar que o Lago do Sol e da Lua abrisse. Xian, aquela pessoa de máscara prateada parece ser extraordinária. Você sabe quem é? Não muito longe da selva, Tang Wuiyun abriu lentamente os olhos e olhou na direção de Jian Li. Tang Wuiyun era anteriormente um grande ancião da terra sagrada do universo, e seu domínio do Qi era extremamente sensível. Além disso, ele havia cultivado a arte secreta essencial da terra sagrada do universo, o que lhe permitia calcular a boa e a má sorte, bem como os segredos celestiais. Logo após Jian Li aparecer, Tang Wuiyun sentiu uma aura misteriosa no corpo dele. Embora Jian Li a tenha escondido muito bem, Tang Wuiyun ainda percebeu. Em circunstâncias normais, Tang Wuiyun não se importaria, mas desta vez, eles tinham um assunto muito importante para tratar na seita imortal reversa, e não podia haver descuidos. Ancião, seu subordinado é incompetente e não sabe quem é aquele sujeito. Um jovem ao lado dele baixou a cabeça, com uma expressão de medo no rosto. Este jovem chamava-se Xian e era responsável pela coleta de informações na seita imortal reversa. Desta vez, a entrada deles no Lago do Sol e da Lua ocorreu precisamente sob a coordenação de inteligência de Xian. Não sei. Tang Wuiyun franziu ligeiramente a testa. A operação em curso era muito importante. Se não fosse pelo medo de expor suas identidades e atrair atenção, Tang Wuiyun já teria resolvido a situação com Jian Li. Não importa. Já que você não sabe, então esse sujeito é sua responsabilidade. Lembre-se, só haja depois que o Lago do Sol e da Lua abrir. Tang Wuiyun lançou um olhar indiferente para Xian e continuou. Sim, ancião, com certeza cumprirei a missão. Xian assentiu imediatamente e rapidamente. Tang Wuiyun então não disse mais nada, esperando pacientemente em um dos lados da selva. O tempo passou lentamente. O sol começou a se pôr e a lua brilhante surgiu lentamente no céu. No céu, o grande sol e a lua brilhante pairavam altos, refletindo um ao outro. Enquanto o sol e a lua brilhavam juntos, uma luz estranha apareceu de repente no céu, disparando em direção ao centro da selva. Ao mesmo tempo, todos abriram os olhos e olharam na direção de onde a estranha luz havia surgido. Capítulo 453 Inteligência. A visão milagrosa do sol e da lua brilhando juntos no céu era incrivelmente deslumbrante. A luz escaldante do sol e o suave luar se fundiram, formando um esplêndido brilho no céu. A estranha luz que descia em alta velocidade carregava um poder capaz de destruir tudo. Estrondo. Essa estranha luz disparou em direção ao centro da selva, provocando um rugido violento. No ponto onde a estranha luz encontrou a área central, formou-se um halo gigante, que então se espalhou rapidamente. Rapidamente cobriu toda a selva, e todos foram envolvidos pelo halo. Essa auréola parecia conter um poder extremamente misterioso, obscurecendo a visão e a percepção de todos. Nem mesmo Tang Wuiyun e Jian Li foram exceção. Que tipo de poder é esse que consegue obscurecer tudo? Murmurou Jian Li em seu íntimo. Anteriormente, a besta do pesadelo já havia dito a Jian Li que quando o sol e a lua brilhassem juntos e o lago do sol e da lua se abrisse, a percepção e a visão de todos na entrada seriam obscurecidas por um poder misterioso. Jian Li pensava que seu poderoso poder da alma não seria obscurecido, mas não esperava ser incapaz de evitá-lo. No entanto, Jian Li não deu muita importância a isso, apenas obscurecia sua visão e percepção, e o poder dentro de seu corpo ainda podia ser usado. Após algum tempo, o halo se dissipou lentamente e uma enorme poça apareceu no centro da selva. A piscina refletia o sol escaldante e a lua brilhante, e a água ondulava continuamente, criando ondas. O lago do sol e da lua apareceu. Ecoou um grito de surpresa. Os olhos de todos brilharam, olhando atentamente para o lago do sol e da lua, no centro da selva. Logo em seguida, muitas pessoas pularam rapidamente no lago do sol e da lua, no centro da cidade. Os cultivadores, como peixes saltando para o mar, correram rapidamente em direção ao lago do sol e da lua. O lago do sol e da lua abre apenas por 15 minutos por dia. Após esse período, a entrada se fecha. E só é possível entrar esperando o sol e a lua brilharem juntos no dia seguinte. Com a entrada de um grande número de cultivadores no Lago do Sol e da Lua, o número de cultivadores ao redor da entrada diminuiu rapidamente. Jian Li também estava desmontando sua formação, preparando-se para entrar no Lago do Sol e da Lua. Logo, Jian Li terminou de arrumar sua formação e caminhou rapidamente em direção ao Lago do Sol e da Lua. Pare, você não pode entrar no Lago do Sol e da Lua. Nesse instante, uma voz sinistra soou, e um jovem de semblante frio, liderando um grupo de cultivadores com intenções assassinas, bloqueou o caminho de Jian Li. Jian Li olhou indiferentemente para o jovem à sua frente e ativou seu sistema de roteiro de vida. Nome Xian. Reino. Reino Supremo terceiro nível.
Destino, aparência suprema, roxo, soberano regional, azul, sorte extraordinária azul, roteiro de vida, personagem secundário em Grande Imperador do Caos, membro da seita imortal reversa, responsável pela coordenação de inteligência. Favorabilidade, -90. Ponto de virada recente nenhum. Pessoas da seita imortal reversa? Jian Li ergueu uma sobrancelha. Este Xian estava no reino supremo do terceiro nível, e os cultivadores que o seguiam também eram membros da seita imortal reversa. Todos eles cultivadores do reino dos grandes santos. Muitas pessoas ao redor perceberam o conflito do lado de Jian Li, mas ninguém se importou. Simplesmente entraram rapidamente no Lago do Sol e da Lua. Por que não posso entrar no Lago do Sol e da Lua? Perguntou Jian Li lentamente com uma expressão calma. Claro. Ao ver Jian Li tão calmo, Xian imediatamente sentiu uma onda de irritação em seu coração. Svi, svi, svi. No entanto, antes que Xian pudesse terminar de falar, ele sentiu uma aura incrivelmente aterrorizante, que fez com que Xian e os outros sentissem um formigamento no couro cabeludo e tremores no corpo. Num instante, uma intenção de espada carregando um que aterrador e incomparável irrompeu instantaneamente sobre Xian e os outros. Desculpe, de repente não quero mais saber, disse Jian Li lentamente. Imediatamente depois, os vários cultivadores do grande reino santo atrás de Xian foram despedaçados pela intenção da espada da unidade suprema de Jian Li. Inúmeras manchas de sangue fresco e carne dilacerada espalharam-se por toda parte, e o cheiro de sangue impregnou toda a entrada. Xian, por outro lado, ficou atordoado pela terrível intenção da espada. Inúmeras feridas apareceram em seu corpo. O sangue jorrava livremente e sua força vital enfraquecia continuamente. Os cultivadores ao redor, que estavam entrando no Lago do Sol e da Lua, enrijeceram, olhando para Jian Li com extremo terror. Eles pensavam que somente Jian Li seria bloqueado por Xian, mas inesperadamente, a situação se inverteu instantaneamente. E Jian Li sozinho matou aqueles cultivadores aparentemente extremamente poderosos. Após uma breve pausa, os outros cultivadores entraram no Lago do Sol e da Lua em uma velocidade ainda maior, sem ousar perder mais tempo. Eu nem sequer planejava incomodá-los, mas eles insistiram em me provocar, murmurou Jian Li em seu coração. Não me mate, não me mate, disse Xian, tremendo, com as pupilas cheias de profundo medo. Xian não esperava que a força de Jian Li fosse tão grande. Eles não tinham como combatê-lo de forma alguma. Besta do pesadelo, busca da alma. Jian Li ignorou as palavras de Xian e invocou a besta do pesadelo. Agora, com a besta do pesadelo, não havia necessidade de obter qualquer informação diretamente de sua boca. Uma busca da alma seria suficiente. Eu adoro busca da alma, deixa comigo. Uma densa névoa negra emanou do corpo de Jian Li e rapidamente invadiu a mente de Xian. Com um grito dilacerante, a alma de Xian foi completamente despedaçada e sua força vital se dissipou por completo. Logo, a besta do pesadelo emergiu do cadáver de Xian, com um olhar de surpresa nos olhos. Vocês ganharam alguma coisa? Perguntou Jian Li enquanto recolhia os despojos de guerra. A chegada dessas pessoas foi oportuna, fornecendo a Jian Li muitos recursos de cultivo. Quando ele alcançou o Reino Supremo anteriormente, vários recursos foram quase completamente consumidos. Embora os itens dessas poucas pessoas não fossem muitos, foram suficientes para Jian Li usar por um tempo. Eles vieram em busca do tesouro secreto do quase imperador Tianji e do cristal divino da fusão de almas, disse a besta do pesadelo, animada. Os olhos de Jian Li mostravam decepção. Ele já havia obtido essa informação da recente reviravolta de Tang Wuiyun. Há mais alguma coisa útil? Perguntou Jian Li em seguida. Mestre, eu sei por que tantas pessoas vieram ao Lago do Sol e da Lua, respondeu a besta do pesadelo. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Por que esses cultivadores vieram ao Lago do Sol e da Lua? Imediatamente depois, a besta do pesadelo informou Jian Li sobre as informações que havia investigado. Descobriu-se que não faz muito tempo, alguém havia leiloado uma pequena porção de Qi do espírito imortal em uma casa de leilões na região norte. Segundo informações confiáveis, o Qi do espírito imortal dessa pessoa foi obtido no Lago do Sol e da Lua. Embora essa informação não tivesse se espalhado amplamente, os oficiais de alto escalão das principais forças da região norte ainda sabiam dela. Então enviaram muitas pessoas para procurar o Qi do espírito imortal. Não apenas hoje, mas um grande número de cultivadores tem entrado no Lago do Sol e da Lua todos os dias durante este período, todos em busca do Qi do espírito imortal. Capítulo 454 Entrar. Então é assim mesmo. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, e uma pontada de excitação surgiu em seu coração. A energia espiritual imortal é algo extremamente precioso. O motivo pelo qual o sangue imortal reverso permitiu que Jian Li avançasse rapidamente em seu reino foi justamente porque continha um traço de energia espiritual imortal. Se ele possuísse apenas uma pequena parcela de Qi do espírito imortal, Jian Li não conseguia imaginar o quanto sua força aumentaria. Aquele cultivador trocou diretamente aquele fragmento de Qi espiritual imortal por uma medicina espiritual de grau divino de 800 mil anos, o que causou um grande alvoroço na casa de leilões na época. No entanto, muitos daqueles que sabiam a verdade foram mortos no leilão para evitar que a informação vazasse em larga escala. A besta do pesadelo continuou a transmitir para Jian Li. Ao trocar diretamente por uma medicina espiritual de grau divino de 800 mil anos, o coração de Jian Li disparou. Ele não esperava que esse Qi espiritual imortal fosse tão valioso, capaz de ser trocado por um tesouro espiritual tão supremo. A medicina espiritual de grau divino é extremamente preciosa, seu valor já comparável ao de alguns tesouros espirituais supremos. Sem mencionar uma medicina espiritual de grau divino de 800 mil anos, cujo valor é ainda mais difícil de estimar.
Jian Li conseguia entender o assassinato daqueles que sabiam a verdade. Afinal, o que do espírito imortal é precioso demais. Para evitar vazamentos de informações, matar mais algumas pessoas não incomodaria aqueles poderosos. Contudo, obter essa energia espiritual imortal não seria fácil. Com tantos cultivadores presentes, Jian Li não havia encontrado nenhuma pista sobre a energia espiritual imortal, o que claramente significava que nenhum deles a havia encontrado. Entendo. Vamos nos preparar para entrar no Lago do Sol e da Lua, disse Jian Li. Ao descobrir que havia que do espírito imortal no Lago do Sol e da Lua, Jian Li ficou ainda mais animado. Com a ajuda do sistema, suas chances de obtê-lo eram muito maiores do que as de qualquer outra pessoa. Se ele conseguisse obter o Ki do espírito imortal, combinado com a arte guia do espírito místico, Jian Li estava confiante de que poderia aumentar rapidamente sua força. Logo em seguida, Jian Li recolheu todos os despojos de guerra de Xia e dos outros. Depois de arrumar tudo, saltou para o Lago do Sol e da Lua. Ao pular no Lago do Sol e da Lua, Jian Li sentiu uma energia misteriosa fluindo ao seu redor dentro do lago. Energias que quentes e frias se entrelaçavam, nutrindo o corpo de Jian Li enquanto o guiavam para frente. Jian Li fechou os olhos, permitindo que a energia vital do Lago do Sol e da Lua o guiasse. Após algum tempo, Jian Li abriu lentamente os olhos e se deparou com uma área desconhecida. Era uma vasta floresta, cercada por vegetação muito densa e diversas plantas espirituais. No céu, um sol escaldante e uma lua brilhante pairavam no alto. Isso fica dentro do Lago do Sol e da Lua? Murmurou Jian Li, observando a paisagem ao redor. Sim, mestre. O Lago do Sol e da Lua é chamado de lago, mas é outro mundo lá dentro. Ele não tem apenas montanhas e rios, mas também todos os tipos de vida e objetos espirituais. A besta do pesadelo emergiu do corpo de Jian Li e disse lentamente. Jian Li assentiu com a cabeça e liberou seu poder da alma para sentir a aura ao redor. A atmosfera aqui, em comparação com a de fora, tinha um toque adicional de calor e frio. Ondas de calor e frio fluíam lentamente em direção ao corpo de Jian Li, tentando penetrá-lo. A escritura imortal da reencarnação de Jian Li circulou lentamente, e um poder espiritual aterrador surgiu em seu corpo, fazendo desaparecer instantaneamente o calor e o frio ao redor. No entanto, um pouco de que ainda entrou no corpo de Jian Li. Esse poder. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Jian Li tinha uma vaga sensação de que se permanecesse ali por muito tempo, seu corpo poderia desenvolver muitos problemas ocultos. No entanto, Jian Li não estava muito preocupado. Assim que partisse, ele poderia simplesmente usar o poder do corpo divino devorador do céu, dentro do corpo imortal das miríades de leis, para devorá-lo. Vamos lá. Primeiro, vamos pegar o cristal divino de fusão de almas da seita imortal reversa. Jian Li disse então lentamente. Aquele cristal divino de fusão de almas era tão importante para a seita imortal reversa que Jian Li certamente não o deixaria escapar. A besta do pesadelo assentiu com a cabeça e rapidamente retornou ao corpo de Jian Li. Logo em seguida, Jian Li, seguindo as coordenadas que viu no roteiro de Tang Wuiyun, dirigiu-se rapidamente para seu destino. Planícies do Norte. 3 domínios místicos. Dentro de uma caverna escondida na montanha. Na caverna jaziam um jovem bonito e uma mulher de beleza estonteante. Seus rostos estavam pálidos, desprovidos de qualquer cor, e uma suave energia espiritual fluía lentamente em seus corpos, nutrindo-os. Na entrada da caverna, havia também um velho de barba branca vestindo um manto taoísta roxo. O velho de barba branca estava de pé na entrada da caverna, contemplando o céu estrelado, com os olhos cheios de solenidade. Após algum tempo, os olhos da mulher tremeram levemente e então ela os abriu lentamente. Olhando para tudo ao seu redor, seus olhos estavam cheios de confusão. Será que não fui ferida pelo ancião Lin da família Lin? Onde estou? Murmurou a mulher em seu coração. O olhar da mulher foi então atraído para o velho de barba branca na entrada da caverna. Velho ancestral, foi você quem nos salvou, exclamou Tang Yunin, com os olhos cheios de alegria. O velho de barba branca à sua frente não era outro senão Qin Yuan, o ancestral da terra sagrada do universo. Ao ouvir a voz de Tang Yunin, a solenidade nos olhos de Qin Yuan imediatamente se dissipou, e sua expressão tornou-se incrivelmente gentil. Menina boba, agora você sabe que pode me chamar de velho ancestral. Qin Yuan estufou a barba e lançou um olhar fulminante para Tang Yunin com um olhar profundo. A expressão de Tang Yunin congelou, então ela piscou e disse, velho ancestral, eu sempre o chamei de velho ancestral, não é? Qin Yuan bufou sem dizer mais nada. Quando estavam na terra sagrada do universo, Tang Yunin o chamava de velho gagá sem qualquer consideração por ele como um ancestral ancião. Logo depois, Ye Xinggen, que estava ao lado deles, também acordou lentamente. Ye Xinggen era muito mais disciplinado. Ao acordar, fez uma grande reverência a Qin Yuan. Levantem-se. O que aconteceu? Aquele velho da família Lin teve a audácia de atacar vocês dois. Vendo que ambos estavam bem, Qin Yuan perguntou com uma expressão séria. Tang Yunin e Ye Xinggen trocaram olhares. Em seguida, contaram a Qin Yuan tudo o que havia acontecido desde que deixaram a terra sagrada do universo. Aquele Jian Li da seita demoníaca primordial. Qin Yuan franziu a testa com uma expressão tensa. Isso mesmo, era aquele Jian Li. A força dele era incrivelmente impressionante. Nós dois fomos subjugados num instante. Ye Xinggen então baixou a cabeça, dizendo com culpa. Aquele sujeito detestável. Como ele ousa atacar alguém da nossa terra sagrada do universo? Mesmo que ele seja da seita demoníaca primordial, eu farei pagar o preço. Qin Yuan respirou fundo, cerrou os dentes e disse. Velho ancestral, Jian Li não me fez mal. O senhor não pode lidar com ele? Nesse momento, Tang Yunin, que estava ao lado, disse apressadamente. Irmã mais nova, ele te enfeitiçou? Ele quase te matou a pauladas, e você ainda está defendendo. Ye Xinggen ficou ansioso, com os olhos cheios de preocupação. Ele não esperava que sua irmã júnior defendesse aquele Jian Li. Qin Yuan, no entanto, olhou para Tang Yunin pensativamente.
Tang, você não caiu na lábia do Jian Li, né? Um instante depois, Qin Yuan disse com uma expressão séria. Capítulo 455. O segredo do céu e o cristal divino. Enquanto Qin Yuan falava, os olhos de Ye Xinggen se arregalaram e ele se sentiu extremamente perturbado. A irmã mais nova dele se apaixonou por Jian Li, aquele que quase a matou. Como isso é possível? Impossível. Absolutamente impossível. Eu não. Quem gostaria daquele cara? O rosto de Tang Yunin ficou vermelho e ela disse timidamente. Ye Xinggen soltou um leve suspiro de alívio. Ainda bem que a irmã Júnior não gostava dele. Ao ver a expressão tímida de Tang Yunin, Qin Yuan percebeu que seu palpite estava praticamente correto. Qin Yuan também ouvirá falar um pouco sobre Jian Li, o corpo sagrado primordial que acendeu a fama na região central, sabendo que ele era um prodígio incomparável da seita demoníaca primordial. Além disso, não faz muito tempo, ele havia derrotado Lin Mo de forma contundente, um homem que possuía potencial para se tornar um imperador. Muito bem, descansem um pouco. Deixem-me realizar uma adivinhação com minha técnica de observação estelar. Qin Yuan respirou fundo e suspirou. Tang Yunin e Ye Xinggen ficaram de lado com expressões diversas, e a caverna imortal permaneceu em silêncio. Logo em seguida, Qin Yuan saiu da caverna imortal e ativou o poder espiritual dentro de si. Um poder espiritual emergiu de Qin Yuan, transformando-se em uma luz do arco-íris que formou uma matriz ao redor de seu corpo. De pé no centro da matriz, Qin Yuan fez os selos de mão para a técnica de observação estelar, com os olhos brilhando cada vez mais. Em pouco tempo, os olhos de Qin Yuan brilharam com uma luz estelar infinita. Qin Yuan ergueu lentamente a cabeça, o brilho em seus olhos parecendo capaz de absorver o poder das estrelas no céu. Enquanto a técnica de observação estelar estava em funcionamento, todo o corpo de Qin Yuan foi preenchido por uma aura de profundo mistério. Bum! Após algum tempo, uma aura aterradora emanou do corpo de Qin Yuan. A matriz ao redor se despedaçou, a aura de Qin Yuan enfraqueceu repentinamente, seu rosto empalideceu e ele caiu no chão. Velho ancestral, você está bem? Ao ver isso, Ye Xinggen, na caverna imortal, foi imediatamente até Qin Yuan, ajudou-o a se levantar e lhe deu uma pílula medicinal para curá-lo. Tang Yunin também saiu correndo, com os olhos cheios de preocupação. Não, estou bem. Após Qin Yuan respirar fundo, seus ferimentos começaram a cicatrizar lentamente com a ajuda da pílula medicinal. O que o velho ancestral viu? Perguntou Ye Xinggen curiosa, pouco depois da recuperação dos ferimentos de Qin Yuan. Tang Yunin, que estava ao lado dele, também olhou para o velho ancestral com olhos curiosos. A técnica de observação estelar de seu ancestral havia alcançado o reino transcendente, um nível incrivelmente aterrorizante, e eles já tinham visto o ancestral executá-la muitas vezes. No entanto, essa foi a primeira vez que eles viram o ancestral antigo sofrer tal reação negativa após usar a técnica de observação estelar. Não se pode falar, o segredo celestial mudou. Qin Yuan suspirou e então disse significativamente. O segredo celestial mudou? Ye Xinggen e Tang Yunin trocaram olhares, ambos tomados por confusão e choque. O texto inicial de sua técnica de observação estelar da Terra Sagrada do Universo afirmava que o segredo celestial estava definido e que tudo era predestinado. Como poderia o ancestral antigo afirmar agora que o segredo celestial havia mudado? Garota Tang, você não gosta do Jian Li da seita demoníaca primordial? Você deveria ir procurá-lo. Após algum tempo, Qin Yuan olhou para Tang Yunin ao seu lado, com os olhos cheios de emoções complexas. Lago do Sol e da Lua. Em uma selva densa e isolada, uma aura sombria permeava tudo ao redor. Sob a projeção do sol escaldante e da lua radiante no céu, a aura escura parecia adquirir um toque de estranheza arrepiante. Bum, bum, bum. De repente, estrondos violentos ecoaram na selva, misturados aos rugidos de algumas bestas demoníacas. Em pouco tempo, os rugidos das bestas demoníacas desapareceram e um forte cheiro de sangue tomou conta da selva. Não esperava encontrar tantas bestas demoníacas aqui, disse Jian Li calmamente, lidando casualmente com as bestas demoníacas de dentes afiados ao seu redor. Este lago do sol e da lua libera continuamente o Qi dos seres espirituais, que se infiltra nos ossos. Para nós, esse Qi dos seres espirituais é prejudicial, mas essas bestas demoníacas nativas podem absorvê-lo para se fortalecerem. A besta do pesadelo flutuava ao lado de Jian Li, explicando. O Qi escaldante e gélido emitido pelo sol flamejante e pela lua radiante no céu era o que a besta do pesadelo chamava de Qi do ser espiritual. Jian Li havia tentado. Seu corpo divino devorador do céu podia absorver esse Qi do ser espiritual. Mas a velocidade de aprimoramento do cultivo era muito menor do que a do poder espiritual de outros recursos da medicina espiritual. Portanto, Jian Li não os absorveu extensivamente. Seria mais eficaz usar esse tempo para absorver o poder espiritual de outras fontes. Mas como pode haver Qi do espírito imortal em um lugar como este? Continuou Jian Li lentamente. A besta do pesadelo ao lado dele também tinha uma expressão confusa. Ele já havia vindo ao Lago do Sol e da Lua com o quase imperador da nuvem demoníaca antes e explorado muitas áreas. Mas nunca tinha ouvido falar da existência de qualquer Qi espiritual imortal no Lago do Sol e da Lua. Talvez tenha sido deixado para trás por uma antiga ruína, uma caverna imortal, continuou a besta do pesadelo lentamente. Jian Li assentiu com a cabeça, sem pensar muito no assunto. Seu principal objetivo era o cristal divino da fusão de almas e o tesouro secreto do quase imperador Tianji. Seria melhor se ele conseguisse obter o Qi do espírito imortal, mas mesmo que não fosse possível, Jian Li não forçaria muito a situação. Logo em seguida, Jian Li continuou a avançar rapidamente para o interior da selva. De acordo com as coordenadas fornecidas pelo sistema, a localização do cristal divino de fusão de almas não estava muito longe.
À medida que Jian Li se aprofundava, mais e mais bestas demoníacas eram aniquiladas por ele, e uma feroz intenção assassina crescia no corpo de Jian Li. Meia hora depois, Jian Li finalmente chegou ao coração da selva. As profundezas da selva eram completamente escuras e isoladas, com uma tênue energia negra circulando ao redor. A vegetação ao redor parecia exalar um aroma estranho, e o espaço estava assustadoramente silencioso, como um cemitério sombrio. Jian Li caminhou cautelosamente para a frente, atento ao que o rodeava. Em pouco tempo, Jian Li chegou à parte mais profunda da selva, que era um pico montanhoso imenso, elevando-se até as nuvens, aparentemente alcançando diretamente os céus. A parede rochosa da montanha tinha muitos musgos e padrões deixados pelo tempo. O cristal divino da fusão de almas estava ali. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente enquanto ele examinava a parede de pedra à sua frente. Essa parede rochosa extremamente antiga emanava uma aura suave e envolvente. Jian Li liberou seu poder da alma e, simultaneamente, ativou sua técnica ocular dos 9 palácios. Um poder profundo circulava nos olhos de Jian Li, e seus olhos pareciam capazes de enxergar através de tudo. Os padrões e obstruções da parede rochosa eram completamente compreendidos por Jian Li. Jian Li viu claramente um cristal colossal, brilhando com luz dourada, no interior do pico da montanha. Foi esse cristal que emanava aura suave e envolvente. O cristal divino da fusão de almas estava mesmo lá dentro. Os olhos de Jian Li brilharam. Svi, svi, svi. Imediatamente depois, Jian Li ativou sua espada da Unidade Suprema, e uma suprema intenção da espada da Unidade Suprema avançou em direção à parede de pedra à frente. Dengue. Com uma colisão violenta, toda a parede rochosa foi estilhaçada pela intenção da espada da Unidade Suprema de Jian Li. O cristal divino da fusão da alma em seu interior irradiava uma luz espiritual brilhante. Seu patife, nem pense em roubar nossa pedra divina. No momento em que Jian Li estava prestes a recuperar o cristal divino da fusão de almas de dentro dele, uma voz rouca soou. Junto com isso vieram vários impactos de poder espiritual aterrorizantes, direcionados diretamente a Jian Li. Capítulo 456, Retirando o Cristal Divino. Svi, svi, svi. O impacto da energia espiritual, carregado de uma aura extremamente tirânica, avançou rapidamente em direção à localização de Jian Li. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, então ele usou a grande técnica com Pen, e seu corpo, com uma velocidade ainda maior, desviou-se daquele impacto de energia espiritual aterradora. Dengue. Com um estrondo violento, o impacto da energia espiritual aterradora explodiu na selva próxima, transformando grandes áreas da mata em um deserto. A selva, antes densa e isolada, transformou-se num caos com fumaça cinzenta subindo por toda parte e ondas de calor intensas dissipando-se constantemente. Quem está aí? A energia mental de Jian Li se espalhou rapidamente, buscando inimigos nos arredores. Humano, a pedra divina não é algo que você possa cobiçar. Suma daqui antes que eu me irrite. Nesse instante, outra voz rouca e autoritária soou. Na selva, não muito longe dali, uma enorme árvore antiga estendia inúmeras trepadeiras. Essas trepadeiras cresceram rapidamente em direção ao pico da montanha e, num instante, selaram a parede de pedra danificada. Jian Li se virou lentamente e olhou para a velha árvore não muito distante, que estava repleta de uma aura aterradora e inúmeras trepadeiras. Nome: Demônio do Salgueiro Negro. Reino Supremo do 9º nível. Destino: Aparência Suprema, roxo, soberano regional, azul, sorte extraordinária azul. Roteiro de vida: personagem secundário: Grande Imperador do Caos, guardião divino do cristal da fusão da alma do Lago do Sol e da Lua, uma criatura da raça demoníaca que existe há incontáveis anos. Favorabilidade -80. Calamidade da luz de sangue morto por Tang Vuiyun 15 dias depois. Era um demônio árvore. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Era também um demônio árvore do Grande Reino Supremo. Este Lago do Sol e da Lua é verdadeiramente milagroso, capaz de abrigar criaturas tão aterrorizantes da raça demoníaca. Vou levar o cristal divino da fusão da alma e ir embora, disse Jian Li, indiferente, ativando a energia espiritual dentro de seu corpo. Uma vasta energia que percorreu o corpo de Jian Li, e o espaço ao redor ecoou com zumbidos. Ainda cobiçando a pedra divina, parece que não posso deixar você viver, disse o demônio da árvore de Salgueiro Negro com a voz rouca, e então fez crescer mais vinhas, que avançaram rapidamente em direção a Jian Li. Não havia medo nos olhos de Jian Li. Ele ativou toda a sua energia espiritual e o poder de combate aterrador de seu corpo divino da batalha. A espada divina Panvu surgiu na mão de Jian Li, e a arte da espada primordial também foi levada ao seu limite por Jian Li. Num instante, toda a selva foi envolvida por uma intenção de espada infinita e uma força de impacto aterradora. Grandes porções da selva circundante foram devastadas, transformando-se em um deserto, com tênues fios de qi negro fluindo constantemente pela terra desolada. Jian Li, com seu corpo divino da batalha ativado, era como um deus da espada incomparável. A espada divina Panvu em sua mão emitiu um grito de espada cortante. O demônio do Salgueiro Negro, do outro lado, tornou-se cada vez mais solene. Embora aquele fosse o Lago do Sol e da Lua, com um suprimento contínuo de energia do ser espiritual, o ataque de Jian Li era simplesmente feroz demais. Não importa quantas videiras o demônio do Salgueiro Negro produzisse, elas eram rapidamente cortadas por Jian Li. Por outro lado, os ataques do demônio da árvore de Salgueiro Negro tiveram pouco efeito sobre Jian Li. A maioria dos ataques foi esquivada pela grande técnica com Pen. Mesmo que algumas videiras tenham conseguido atingir Jian Li, ele tinha a recuperação do Sutra do Nirvana da Fênix. Qualquer pequeno dano que ele tenha sofrido foi rapidamente curado. Compatriotas, um sujeito problemático chegou.
Saiam depressa e eliminem-no. Assim que Jian Li sentiu que a vitória estava ao seu alcance, o demônio do Salgueiro Negro soltou um rugido penetrante. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Havia outros demônios árvore. Estrondo. Assim que a voz do demônio da árvore de Salgueiro Negro se calou, o solo da selva ao redor começou repentinamente a rachar em grandes seções, como se algo estivesse emergindo do subsolo. Em pouco tempo apareceram mais 5 enormes bestas demoníacas, semelhantes a pangolins, com dentes afiados e peles grossas. Essas bestas demoníacas tinham olhos vermelhos, e uma energia espiritual extremamente densa pulsava ao redor de seus corpos, tornando a atmosfera circundante incomumente solene. As 5 majestosas bestas demoníacas e o demônio do Salgueiro Negro encararam Jian Li com olhares arrepiantes. Eram todas bestas demoníacas supremas do 9º nível. Jian Li ficou surpreso, não esperava encontrar tantas bestas demoníacas escondidas no subsolo. Além disso, o solo ao redor continuava rachando constantemente, como se mais bestas demoníacas estivessem avançando em direção a eles. Mestre, vamos embora rapidamente depois de pegarmos o cristal divino de fusão de almas. Sinto que pode haver bestas demoníacas de nível imperador prestes a despertar. A voz da besta do pesadelo surgiu na mente de Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça. Ele também sentiu uma aura incrivelmente aterradora, uma aura que superava o Reino Supremo. Era semelhante à tênue aura que emanava de Tang Vuiyun, claramente um monstro antigo de nível imperador, e essa aura aterradora estava se aproximando rapidamente. Agora não era hora para uma luta prolongada. Matar essas criaturas da raça demoníaca e as bestas demoníacas não tinha sentido. A prioridade máxima era obter o cristal divino da fusão de almas. Jian Li tomou sua decisão imediatamente. Voxos, voxos, voxos. Um instante depois, Jian Li ativou o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas dentro de seu corpo. Imediatamente um vasto diagrama que cobria o céu apareceu nos firmamentos. Um fluxo contínuo de aura se espalhou a partir do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, suprimindo-o para baixo. Após alcançar o Reino Supremo, Jian Li agora podia liberar todo o poder do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. À medida que o poder de Jian Li aumentava, o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas se condensou em rastros de espadas afiadas cor de sangue. Essas espadas afiadas disparavam continuamente contra as inúmeras bestas demoníacas abaixo. Humano, você está cortejando a morte. Você sabe o que está fazendo. O demônio da árvore de Salgueiro Negro viu as muitas espadas afiadas no céu e soltou uma voz estranhamente rouca. Claramente, ele também podia sentir o poder destrutivo incomparável contido nessas espadas afiadas. Enquanto o demônio da árvore de Salgueiro Negro falava, ele retraiu seus cipós, pretendendo usá-los para bloquear as inúmeras espadas afiadas no céu. As outras bestas demoníacas próximas também tentaram usar suas habilidades para resistir. No entanto, quando estavam prestes a usar suas habilidades para resistir, um ki incrivelmente profundo surgiu em todo o espaço. Essa energia que era como correntes, entrecruzando-se no espaço, selando seu poder interno e seus movimentos evasivos. Quer se esquivar? Impossível, disse Jian Li em voz baixa. Esse que era precisamente os 7 selos do Dao que Jian Li havia obtido de Lin Ziyan. Após alcançar o Reino Supremo, muitas das habilidades divinas de alto nível de Jian Li agora podiam liberar um poder aterrador. Sob o poder de selamento aterrador dos 7 selos Dao, grandes seções de espadas afiadas cor de sangue no céu cobriram rapidamente os corpos dessas bestas demoníacas e do demônio da árvore de Salgueiro Negro, causando danos extremamente severos. Imediatamente, sons intensos de rasgos e lamentos dolorosos ecoaram pela selva. Jian Li aproveitou o momento para cortar rapidamente os cipós que protegiam o cristal divino da fusão de almas. Após se apoderar do cristal, partiu apressadamente sem olhar para trás. Não, o cristal divino, humano, desprezível. O demônio do Salgueiro Negro observou Jian Li, que carregava o cristal divino da fusão de almas, desaparecer na distância, sentindo apenas uma dor e indignação infinitas. Essa dor era ainda mais insuportável do que a dor causada pelas espadas afiadas cor de sangue cravadas em seu corpo. As outras bestas demoníacas ao redor também soltaram rugidos aterrorizantes, com os olhos arrepiados enquanto encaravam a direção para onde Jian Li havia ido. O cristal divino foi levado? Após um longo tempo, uma voz etérea e ancestral ecoou por perto. Uma figura negra apareceu diante do demônio do Salgueiro Negro e das muitas bestas demoníacas. Capítulo 457 Os usos maravilhosos dos cristais divinos. A sombra negra parecia uma divindade suprema. Sua mera presença transmitia a sensação de ser a dominadora de tudo. Fios de uma aura aterradora emanavam do corpo da sombra negra, fazendo o espaço ao redor tremer continuamente. Após o surgimento da sombra negra, o demônio da árvore de Salgueiro Negro e muitas bestas demoníacas na selva desolada ajoelharam-se no chão, tremendo incontrolavelmente. Sim, mestre, a pedra divina foi roubada por um humano, disse o demônio da árvore de Salgueiro Negro, tremendo e sem ousar respirar fundo. As outras bestas demoníacas próximas permaneceram em silêncio, enterrando suas cabeças profundamente no subsolo sem emitir qualquer som. A sombra negra não disse nada, seu olhar fixo na área do penhasco rochoso à sua frente, onde o cristal divino de fusão de almas havia sido colocado anteriormente. A área que antes era brilhante e irradiava um poder espiritual infinito, agora estava escura e sem vida, com uma intenção da espada incomparável vagamente visível. A sombra negra então avançou, erguendo levemente a mão direita, e a intenção da espada apareceu imediatamente em sua mão. A sombra negra olhou pensativamente para a incomparável espada da intenção em sua mão, seus olhos escuros brilhando com uma estranha intensidade.
O momento, na verdade, foi antecipado. Após um longo tempo, a sombra negra murmurou baixinho, e a intenção da espada em sua mão foi facilmente esmagada pelo mecanismo de ki que emanava de seu corpo. Mestre, por favor, me dê uma chance, eu definitivamente liderarei nossos irmãos para recuperar a pedra divina. O demônio da árvore de salgueiro negro rangeu os dentes, com os olhos cheios de determinação. Rugido. Diversas outras bestas demoníacas também soltaram rugidos determinados, ecoando o demônio do salgueiro negro. Chega! Se a pedra divina se perder, que se perca. Continuem a guardar este lugar e vejam se mais alguém tenta roubá-la. A sombra negra retirou outro fragmento de cristal divino de fusão de almas, que brilhava intensamente, e o colocou dentro da parede de pedra não muito longe dali. O demônio do salgueiro negro sentiu uma onda de confusão ao observar a cena diante de si. Não entendia por que a sombra negra faria isso. Contudo, devido à majestade da sombra negra, o demônio da árvore de salgueiro negro concordou respeitosamente. Em breve, sob o misterioso poder da sombra negra, a parede de pedra danificada foi restaurada ao seu estado original, e o cristal divino da fusão de almas emitiu um brilho intenso de dentro da parede. Contudo, dentro desse brilho intenso, um leve traço de melancolia parecia ter sido adicionado. Aquela aura era verdadeiramente aterradora. Em uma floresta montanhosa perto do Lago do Sol e da Lua, Jian Li dirigia-se rapidamente para a região externa. A grande técnica Kumpen já havia sido ativada ao máximo, e ele surgiu rapidamente como uma estrela cadente. Isso mesmo, mestre, aquele cara é definitivamente um monstro quase imperador antigo, e seu reino não é baixo. A besta do pesadelo ao lado de Jian Li também assentiu com a cabeça. A besta do pesadelo já havia viajado com o quase imperador nuvem demoníaca para muitos lugares e testemunhado a presença de muitos poderosos de alto nível, portanto, não lhe era estranha a aura de um quase imperador. Meia hora depois, Jian Li finalmente deixou aquele local e seu coração foi se acalmando aos poucos. Este cristal divino de fusão de almas. Jian Li então retirou o cristal divino de fusão de almas que acabará de obter. O cristal divino da fusão de almas emitiu uma luz extremamente brilhante na palma da mão de Jian Li, e uma quantidade significativa de poder espiritual foi absorvida pelo corpo de Jian Li através de sua mão. Mestre, usar este cristal divino de fusão de almas pode ser capaz de reparar sua espada divina Panvu. Nesse instante, a besta do pesadelo pareceu se lembrar de algo e disse animadamente: reparar minha espada divina Panvu? Os olhos de Jian Li brilharam. Esta espada divina Panvu foi dada a ele pelo oitavo príncipe Lin Jinjian da cidade Fonte Celestial, e era o artefato divino guardião da dinastia divina Pan Wu, possuindo uma herança extremamente profunda. No entanto, após a aniquilação da dinastia divina Pan Wu e a erosão do tempo, ela foi danificada e não possuía mais seu poder anterior. Embora estivesse danificada, sua potência permaneceu imensa, fornecendo a Jian Li uma ajuda considerável. Os tesouros espirituais de nível divino são da mesma categoria que os tesouros espirituais supremos. No entanto, um tesouro espiritual supremo é o tesouro espiritual natal de um supremo, contaminado com a aura do supremo, e possui um poder ainda mais incrível e aterrador. O que mais é necessário? Perguntou Jian Li em seguida. Jian Li achou a espada divina Panvu bastante fácil de usar, e era uma das poucas espadas espirituais capazes de aumentar sua intenção da espada da unidade suprema. Se pudesse ser reparada, seria naturalmente excelente. Mestre, você não adquiriu muitos tesouros espirituais de alto nível antes? Usar o cristal divino de fusão de almas para alcançar a fusão com a essência espiritual desses tesouros espirituais certamente irá repará-la e talvez até mesmo aprimorar a espada divina Panvu para um nível superior, alcançando o reino de arma meio imperador. Continuou a besta do pesadelo. Os muitos tesouros espirituais adquiridos anteriormente? O coração de Jian Li se comoveu, e ele retirou um anel espacial do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Este anel espacial era o que continha os numerosos tesouros espirituais que Jian Li havia obtido. Ao longo do caminho, Jian Li obteve muitos tesouros espirituais confiando no sistema de roteiro da vida, e também matou um grande número de inimigos, adquirindo muitos espólios de guerra. Entre esses despojos de guerra havia tesouros espirituais de várias categorias, abrangendo tudo o que se possa imaginar. Existiam inúmeros tesouros espirituais abaixo do nível de santo, centenas de tesouros espirituais de nível de santo e até mesmo vários de nível divino, todos eles tesouros espirituais de valor surpreendente. Não esperava já ter tantos tesouros espirituais, murmurou Jian Li, olhando para a pilha de tesouros espirituais no anel espacial que quase formava uma pequena montanha. Após Jian Li obter tesouros espirituais que não podia usar, ele simplesmente os jogou neste anel espacial e não lhes deu mais importância. Ele não esperava que fossem tantos. A besta do pesadelo próxima liberou uma rajada de energia mental e também viu os numerosos tesouros espirituais em seu interior, o que fez seu coração saltar de surpresa. A essência espiritual da fusão desses tesouros espirituais é suficiente para aprimorar a espada divina Panvu? Perguntou Jian Li em seguida. Sim, sem problema algum, absolutamente nenhum problema. A besta do pesadelo respirou fundo e respondeu. Então confiarei esta tarefa a você. Se você aprimorar com sucesso a espada divina Panvu, lhe darei uma técnica de cultivo de refinamento espiritual de nível divino. Jian Li disse então à besta do pesadelo. A besta do pesadelo seguia Jian Li há muito tempo e o ajudava em muitas coisas. Se a besta do pesadelo realmente conseguisse realizar essa melhoria,
Jian Li não se importaria de abrir mão de uma técnica de cultivo de refinamento espiritual de nível divino. Sim, mestre, com certeza terei sucesso. Ao ouvir as palavras de Jian Li, a besta do pesadelo sentiu uma onda de alegria. A besta do pesadelo era uma besta exótica de alto nível que cultivava principalmente energia mental. Mas devido à escassez de técnicas de cultivo de refinamento espiritual, atualmente a besta do pesadelo estava usando apenas uma técnica de cultivo de refinamento espiritual de nível santo comum. Se pudesse usar uma técnica de cultivo de refinamento espiritual de nível divino, a velocidade de seu aprimoramento de força seria certamente muito maior. Ninguém resistia ao desejo de ficar mais forte, e a besta do pesadelo não era exceção. Imediatamente depois, a besta do pesadelo, tendo recebido a promessa de Jian Li, pegou o anel espacial contendo os numerosos tesouros espirituais e a espada divina Panvu, e entrou diretamente no diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas para reparar a espada divina Panvu. Tomara que a besta do pesadelo realmente consiga aprimorar a arma. Jian Li sentiu uma pontada de empolgação, imaginando que tipo de poder uma espada divina Panvu de nível meio imperador possuiria. No entanto, em seguida, era hora de nos dirigirmos ao local do tesouro secreto do quase imperador Tianji. Jian Li conteve seus pensamentos e olhou na direção onde o tesouro secreto do quase imperador Tianji estava localizado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 458 Recrutamento. De acordo com as coordenadas do sistema vistas no roteiro de vida de Tang Vui-1, o tesouro secreto do quase imperador Tianji deve estar na área norte do Lago do Sol e da Lua. Logo em seguida, Jian Li não perdeu mais tempo e partiu rapidamente em direção à região norte. Jian Li vasculhou várias oportunidades que tinha visto na entrada do Lago do Sol e da Lua ao longo do caminho, enquanto se apressava para chegar ao seu destino. Leste Estéreo. Terra Sagrada Taishuan. A Terra Sagrada de Taishuan é uma das principais terras sagradas do deserto oriental, com influência extremamente poderosa e status elevado na região, tornando-se uma terra sagrada para o cultivo no coração de muitos. Embora tenha sofrido perdas consideráveis na operação anterior para cercar e suprimir Yetian, nenhuma força no deserto oriental ainda ousava subestimar a Terra Sagrada de Taishuan. A Terra Sagrada de Taishuan permaneceu como a força dominante das terras áridas orientais. Neste momento, dentro de um grande e magnífico salão da Terra Sagrada de Taishuan, onde o Qi espiritual era abundante, diversos oficiais de alto escalão da Terra Sagrada de Taishuan se reuniram para discutir os principais eventos recentes no continente Antigo Estéreo. O continente Antigo Estéreo está verdadeiramente turbulento agora. Primeiro, a raça do espírito maligno invadiu o mar estelar celestial, e agora as raças das trevas do abismo do céu sombrio, essas coisas hediondas, apareceram. Toda a região central está prestes a ruir completamente. É verdade, a raça do espírito maligno por si só já era uma dor de cabeça, e agora as raças das trevas ressurgiram realmente. Suspiro. Esta é uma mudança nunca vista em dezenas de milhares de anos no antigo continente estéreo. Se não for tratada adequadamente, nossa terra sagrada Taishuan também poderá se tornar pó na história. Muitos membros importantes presentes no salão se manifestaram, com expressões extremamente sérias. Embora a raça do espírito maligno e as raças das trevas estivessem atualmente nas regiões do mar estelar celestial e da região central, ninguém sabia se no futuro essas duas raças malignas romperiam a região central e o mar estelar celestial e varreriam todo o continente antigo estéreo. Se esse dia realmente chegasse, ninguém no continente antigo estéreo conseguiria escapar ileso. Essas forças na região central ainda são muito inúteis. Controlam tantos recursos, mas causaram tanta confusão, e agora querem ocupar nosso território estéreo oriental, sufocando nosso espaço vital, disse indignado um ancião da terra sagrada Taishuan de um lado do salão. Todos assentiram com a cabeça, com os rostos assumindo uma expressão um tanto sombria. Quando as raças das trevas varreram a região central, as principais forças armadas da região optaram tacitamente por não resistir, mas sim por recuar. Após a retirada das principais forças da região central, elas se dispersaram por diversas partes do antigo continente estéreo. Muitas dessas forças recuaram para a região leste desértica. Após a chegada dessas forças principais ao deserto oriental, elas incorporaram muitas forças locais e ocuparam uma vasta extensão de território. Os recursos já escassos da região oriental tornaram-se ainda mais raros e cobiçados devido à chegada de um grande número de forças estrangeiras. Até mesmo os anciãos que detinham o poder real foram, de certa forma, afetados. É inútil falar sobre isso agora. Devemos pensar em uma solução. Se deixarmos isso continuar, em breve, nossa terra sagrada Taishuan também será incorporada, disse o grande ancião da terra sagrada Taishuan com leveza, tomando outro gole de chá espiritual na área central do salão. Assim que o grande ancião falou, as expressões de todos ficaram ainda mais feias. Muitas forças de primeira linha já haviam sido incorporadas por essas forças de elite da região central. Ao redor de sua terra sagrada Taishuan, existiam originalmente diversas forças de primeira linha afiliadas. Nesse momento todos haviam sido incorporados à força, e nem mesmo uma resistência feroz surtia efeito. Grande ancião, acho que em vez de esperarmos que eles nos incorporem, podemos cooperar com eles agora. Talvez possamos transformar a crise em oportunidade e forjar um futuro mais glorioso. Um ancião levantou-se lentamente em um canto do salão e disse suavemente: que absurdo! Cooperar? Cooperar com esses caras é brincar com fogo. Que tipo de gente são eles? Estão acostumados a serem arrogantes na região central. Como poderiam se humilhar para cooperar conosco? Mesmo que a cooperação seja alcançada, seremos completamente devorados se não tomarmos cuidado. Que tolice! Como pode existir uma ideia tão tola? Cooperação? Como seria possível cooperar com aqueles caras?
Assim que aquele ancião falou, os outros anciãos não conseguiram ficar parados e começaram a responder, todos falando ao mesmo tempo. Originalmente, seu território sagrado Taishuan era uma força poderosa no deserto oriental, e eles frequentemente anexavam outras forças sob o pretexto de cooperação. Ora, para fazê-los cooperar com aquelas forças da região central, eles sabiam instintivamente que não haveria um bom resultado. Além disso, existe alguma outra maneira? Perguntou o ancião. Após aquele ancião terminar de falar, os outros anciãos imediatamente se calaram, com as sobrancelhas franzidas. Embora sua força fosse considerável, ainda era um tanto insuficiente contra aqueles gigantes da região central. Diante de uma disparidade absoluta de forças, qualquer plano era simplesmente beber veneno para matar a sede. Ouvi dizer que a Terra Sagrada de Taishu e a Terra Sagrada do Caos firmaram uma cooperação, e que a Terra Sagrada do Caos concedeu muitos legados de alto nível, incluindo alguns legados de nível divino que levam diretamente ao Reino Supremo. O ancião continuou lentamente, seu tom aparentemente carregando um toque de fascínio semelhante ao de um verme. Legados de nível divino que levam diretamente ao Reino Supremo. A respiração dos muitos anciãos no salão tornou-se um tanto ofegante, e um traço de fervor surgiu em seus corações. Legados de nível divino que levam diretamente ao Reino Supremo. Sua terra sagrada Taishuan possuía apenas legados incompletos de nível divino para o Mestre Santo. Se eles conseguissem obter esse legado, muitos deles teriam a possibilidade de progredir ainda mais. Você não é a Gao Shiyuan. Quem é você? Nesse instante, o grande ancião da terra sagrada de Taishuan disse em voz grave, encarando fixamente o ancião que propunha a cooperação. Assim que o grande ancião falou, todos no salão voltaram a ficar atentos com o coração apertado e encararam o ancião com expressões cautelosas. Só então eles perceberam que o tom e a maneira de falar da pessoa claramente não eram como os daquele ancião. Ah, fui descoberto? O ancião deu de ombros falando sem medo. Quem é você afinal? O que do grande ancião da terra sagrada de Taishuan crescia cada vez mais, e uma onda de que afiada surgia como uma maré, envolvendo continuamente o ancião. Contudo, o ancião permaneceu ali parado com um leve sorriso, completamente imune ao que do grande ancião da terra sagrada de Taishuan. Rasgar. Nesse instante, um som de rasgo incrivelmente violento ecoou de repente, e uma luz de espada negra, carregando uma aura extremamente tirânica, disparou em direção ao salão, mirando diretamente naquele ancião. A luz da espada negra era como uma lâmina afiada capaz de partir o mundo, e todo o salão estava envolto em uma aura infinita de intenção assassina. Todos no salão empalideceram. Aquela luz terrível da espada fez seus couro cabeludos formigarem, quase o sufocando. O rosto do ancião mudou drasticamente ao sentir o que é aterrador e incomparável. Contudo, antes que pudesse terminar de falar, foi completamente despedaçado pela terrível luz negra da espada, seu corpo dividido ao meio, transformando-se em 2 cadáveres. A seita demoníaca primordial veio incorporar a terra sagrada de Taishuan. Quem concorda, quem discorda. Nesse instante, uma voz clara e agradável soou, e acima do salão, surgiu uma mulher de saia preta, usando um véu e com uma figura graciosa. Capítulo 459. Tempestade. A mulher de saia preta flutuava acima do salão principal, seu corpo inteiro exalando uma intenção assassina negra, sua mão segurando firmemente uma espada espiritual que emanava uma aura aterradora. Seus cabelos dançavam ao vento, e seus olhos serenos emitiam uma estranha luz negra. A mulher de saia preta que flutuava acima do salão principal era como uma donzela demoníaca sem igual. Sua mera presença ali dava às pessoas a sensação de serem picadas por espinhos. Você quem? Quem é você? O grande ancião da terra sagrada de Taishuan olhou para a mulher de saia preta acima do salão principal com uma expressão cautelosa. Ele sentiu uma forte ameaça vinda da mulher de saia preta. Claramente, tratava-se de um especialista de altíssimo nível extremamente poderoso. Seita demoníaca primordial, Xia Qingjin. A mulher de saia preta então falou lentamente, sua voz melodiosa, porém fria, causando um arrepio na espinha de todos no salão. Seita demoníaca primordial, Xia Qingjin. Ela parece ser a donzela divina da seita demoníaca primordial. Essa é a donzela divina da seita demoníaca primordial. Alguém a reconheceu e exclamou em voz baixa. Entre as forças que chegaram ao deserto oriental, além da terra sagrada do caos e de outras numerosas forças, estava também a força colossal do caminho demoníaco, a seita demoníaca primordial. Eles podem não ter clareza sobre outras forças, mas estavam bastante familiarizados com a terra sagrada do caos e a seita demoníaca primordial. Afinal, essas duas forças representavam a maior ameaça à sua terra sagrada Taishuan. Só você ousa tentar anexar nossa terra sagrada Taishuan? Não está nos subestimando demais, disse o grande ancião da terra sagrada Taishuan em voz grave. Ele apenas havia sondado o ambiente e não encontrado mais ninguém por perto. Claramente, Xia Qingjin viera sozinha. Os outros anciãos também estavam agitados. Se os membros importantes da seita demoníaca primordial tivessem aparecido, eles ficariam cautelosos. Mas o simples fato de uma donzela divina e o nome da seita demoníaca primordial quererem anexá-los era um pouco presunçoso. Então, todos vocês se opõem. Xia Qingjin falou indiferentemente, seu que se tornando cada vez mais vasto, e um avatar azul aterrorizante surgiu atrás dela. Com o fortalecimento do avatar azura e de seu corpo divino, a aura de Xia Qingjin parecia suprimir todo o salão principal. Muitos anciãos no salão principal mal conseguiam respirar, e até mesmo a respiração do grande ancião tornou-se acelerada, com o sangue ligeiramente coagulado. Menina, você foi longe demais. Nesse instante, uma voz rouca e grave soou.
Essa voz era como um grande sino, reverberando por toda a terra sagrada de Taishuan. Xia Qingjin ergueu lentamente a cabeça com um olhar sereno enquanto contemplava as profundezas da terra sagrada de Taishuan. Lago do Sol e da Lua. Região Norte. A região norte do Lago do Sol e da Lua era uma vasta planície, uma planície verdejante sem fim, que conferia à área um aspecto vibrante. No entanto, o sol escaldante e a lua radiante, pairando no alto do céu, acrescentavam um toque de estranheza a essa vitalidade. O vento frio que soprava pela planície também carregava consigo tênues auras gélidas, e em várias partes da planície, muitas bestas demoníacas podiam ser vistas vagando, emitindo rugidos baixos. Bum, bum, bum. Em uma área da planície, um jovem bonito brandia os punhos, lutando contra um grupo de bestas demoníacas extremamente ferozes. Seu corpo estava repleto de um ki intenso, e cada movimento que ele fazia carregava a imensa força de um deus demônio. Um grande número de bestas demoníacas ao redor foi reduzido à carne moída pela força incomparável do jovem. Um forte cheiro de sangue impregnava toda a planície, e vestígios de intenção assassina também apareciam no corpo do jovem. Após algum tempo, essas bestas demoníacas foram completamente massacradas pelo jovem, e essa área da planície ficou vazia e extremamente silenciosa. Há muitas bestas demoníacas por aqui. Depois de lidar com essas bestas demoníacas, Jianli continuou a galopar em direção às profundezas da planície. Quanto mais fundo ele ia, mais sentia que a atmosfera ao redor se tornava aterrorizante. Era como se houvesse algo aterrador nas profundezas da floresta. No entanto, Jianli não tinha medo. Sua força havia atingido um nível extremamente poderoso e contanto que não encontrasse um monstro antigo do nível de um quase imperador, ele basicamente podia andar de lado. Mesmo nas mãos de um quase imperador, Jianli teve a confiança necessária para escapar. Além disso, seu propósito ao vir até aqui era precisamente o tesouro secreto do quase imperador Tianjin nas profundezas. Então ele certamente não poderia desistir por causa de algumas ameaças potenciais. Voxox! 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 Enquanto Jianli galopava em direção ao interior da planície, um vento furioso e impetuoso varreu repentinamente a planície. Esse vento furioso era como uma besta demoníaca destruindo tudo, devastando a planície. Por onde passava o vento furioso, o caos se instalava, a terra verdejante ficava danificada e cheia de crateras, e grande parte de sua vitalidade se dissipava. Este vento furioso, o coração de Jianli afundou. O vento furioso roçou o corpo de Jianli, causando leves pontadas de dor aguda em seu corpo físico. Em pouco tempo, o vento furioso ao redor tornou-se ainda mais violento, e os ouvidos de Jianli se encheram de sons intensos de vento. Roar, ao longe, também se ouviam sons de lamentos dolorosos. Jianli apertou os olhos e ativou sua técnica ocular dos 9 palácios. Após ativar a técnica ocular dos 9 palácios, Jianli viu que em uma área próxima da planície, onde o vento furioso soprava, um grupo de bestas demoníacas extremamente ferozes emergiu do subterrâneo. Essas bestas demoníacas, sob o ataque do vento furioso, eram constantemente despedaçadas como se estivessem sendo cortadas em 1000 pedaços. Entre eles, havia até mesmo algumas bestas demoníacas de grau santo extremamente poderosas. Ao avistar a cena à distância, o rosto de Jianli se contorceu em uma expressão extremamente feia. O que exatamente havia acontecido? Por que um vento furioso tão aterrorizante surgiu de repente? Jianli percebeu que o vento furioso ao redor estava se tornando cada vez mais violento e sua intensidade aumentava constantemente. À medida que o vento furioso continuava a se intensificar, pequenos vestígios de ferimentos começaram a aparecer no corpo físico de Jianli. Se esse vento furioso continuar a se intensificar, temo que meu corpo físico não consiga resistir, pensou Jianli. Só posso tentar usar o Sutra do Nirvana da Fênix, pensou Jianli. O Sutra do Nirvana da Fênix é uma arte secreta de recuperação de nível divino superior que pode curar ferimentos rapidamente, e o corpo físico de Jianli já era extremamente poderoso. Com o aprimoramento do Sutra do Nirvana da Fênix, seria mais fácil resistir a esse vento furioso. Imediatamente depois, Jianli ativou sua arte secreta, o Sutra do Nirvana da Fênix, ali mesmo. À medida que a arte secreta fazia efeito, o corpo de Jianli se recuperou rapidamente, mas o vento furioso ao redor tornou-se ainda mais violento, como se quisesse destruir tudo. Em pouco tempo, muitas outras feridas apareceram no corpo de Jianli. Mesmo com a ajuda do Sutra do Nirvana da Fênix, elas não cicatrizavam rapidamente. Esse vento furioso, tem algo de errado com ele. Os olhos de Jianli se abriram de repente com um olhar grave. Parece que só posso usar o corpo imortal das miríades de leis. Jianli suspirou em silêncio. Rugido, rugido, rugido. Nesse instante, um rugido feroz de um deus-demônio ecoou repentinamente dentro do corpo de Jianli. A força supressora da prisão de deus-demônio de Jianli estava se agitando, como se estivesse sendo estimulada, e as partículas misteriosas tremiam constantemente. Será que a força supressora da prisão divina demoníaca está prestes a romper? O coração de Jianli se agitou. Capítulo 460. A verdadeira forma dos deuses e demônios. Anteriormente, quando estava na montanha divina ancestral, Jianli usou a pasta do espírito do imperador para despertar 80.000 partículas misteriosas do Sutra da prisão supressora de deuses e demônios. Mais tarde, por razões desconhecidas, quando Jianli tentou cultivar novamente, o Sutra da prisão supressora de deuses e demônios parecia ter entrado em um impasse. Não importava quais recursos Jianli utilizasse para cultivar, ele não fazia mais nenhum progresso. Inicialmente, Jianli pensou que havia algo de errado com essa técnica de cultivo. Inesperadamente, sob o vento impetuoso desta planície, as misteriosas partículas do Sutra da prisão supressora de deuses e demônios começaram a despertar novamente. Parece que esse vento furioso não é necessariamente uma crise, também pode ser a minha oportunidade.
Jian Li respirou fundo e então começou a recitar seu Sutra da Prisão Supressora de Deus e Demônios. No instante em que o Sutra da Prisão Supressora de Deuses e Demônios começou a circular, o Ki interno e o poder sanguíneo de Jian Li circularam descontroladamente, e os rugidos de deuses e demônios ecoaram constantemente dentro de seu corpo. O vento furioso que o envolvia era como uma besta que obliterava tudo, rugindo constantemente ao redor do corpo de Jian Li. Sob a fúria do vento furioso, muitas feridas apareceram no corpo de Jian Li. À medida que as feridas apareciam, a força da prisão supressora de deuses e demônios parecia ser catalisada, e as partículas de Deus-demônio despertavam uma após a outra. Assim, devido à falta de estímulos externos, Jian Li sentiu o rápido progresso de sua técnica de cultivo e murmurou em voz baixa. Anteriormente, quando Jian Li cultivava a força da prisão supressora de deuses e demônios, ele sempre o fazia quando estava em perfeitas condições. Agora, tendo sido invadida pelo vento furioso e sofrendo muitos ferimentos, acelerou, em vez disso, o progresso da força da prisão supressora de deuses e demônios. Sendo assim, vamos acelerar um pouco o processo. Jian Li fortaleceu seu coração, depois parou de circular o Sutra do Nirvana da Fênix, deixando o vento furioso ao redor rugir e ignorando o aparecimento de ferimentos. Rugido, rugido, rugido. Assim que Jian Li parou de divulgar o Sutra do Nirvana da Fênix, a circulação da força da prisão supressora de deuses e demônios tornou-se ainda mais rápida. As partículas misteriosas restantes, ainda adormecidas, estavam despertando rapidamente. A aura de Jian Li tornou-se cada vez mais majestosa e feroz, quase suprimindo tudo. O tempo passou lentamente assim. Na planície do norte, o vento furioso rugia ainda mais intensamente, e o sol escaldante e a lua brilhante no céu pareciam ter perdido consideravelmente o seu brilho. 7 dias depois, o vento furioso na planície havia cessado, e os arredores estavam em completo silêncio, desprovidos de qualquer vitalidade. Em diversos locais da planície, exalava-se um odor extremamente forte de decomposição. Por toda parte podia-se ver carne dilacerada e ressecada pelo vento, e sangue completamente coagulado, dilacerado pelo vento furioso. A brisa suave que pairava no ar também carregava o cheiro de sangue e decomposição. Em uma área da planície, um fluxo dourado de luz circulava continuamente. Dentro da área de luz, Jian Li estava sentado de pernas cruzadas no centro. As 100.000 partículas em seu corpo haviam despertado completamente, como se 100.000 deuses e demônios estivessem constantemente em fúria dentro do corpo de Jian Li. Em seguida vem o passo final. Jian Li abriu lentamente os olhos, suas pupilas brilhando com um infinito poder divino dourado. Após as 100.000 partículas serem completamente despertadas, o poder de Jian Li atingiu um nível extremamente exagerado. Combinado com o poder misterioso do corpo imortal das miríades de leis, isso levou o corpo físico de Jian Li a um grau aterrador. Cada gesto carregava uma aura capaz de destruir tudo. Jian Li sentia que agora podia aniquilar especialistas supremos comuns sem o menor esforço. Enquanto as 100.000 partículas estiverem fundidas, a força da prisão supressora de deuses e demônios atingirá a perfeição absoluta, e ele poderá possuir a habilidade divina final e incomparável da força da prisão supressora de deuses e demônios. Corpo verdadeiro do Deus-demônio. Corpo verdadeiro do Deus-demônio é uma habilidade divina que só pode ser dominada quando a força da prisão supressora de deuses e demônios atinge seu estado máximo registrado. Após desdobrar o corpo verdadeiro do Deus-demônio, é possível encarnar em um Deus-demônio ancestral, e sua força será ampliada de forma abrangente, concedendo um poder incrível. Poder de Deus-demônio funda-se para mim. Jian Li então falou. Bum! Imediatamente, os 100.000 deuses e demônios dentro do corpo de Jian Li pareceram ser impulsionados, reunindo-se e fundindo-se continuamente. A aura de Jian Li tornou-se ainda mais majestosa, quase suprimindo tudo. O espaço ao redor irrompia continuamente em sons estridentes, como se não pudesse suportar a aura aterradora de Jian Li. À medida que as partículas Deus-demônio se fundiam no corpo de Jian Li, ele sentiu uma força sem precedentes emergir dentro de si. O tempo fluía lentamente e uma partícula após a outra continuava a se fundir. Uma semente parecia surgir dentro do corpo de Jian Li, nutrindo um potencial sem precedentes. Horas depois, todas as 100.000 partículas dentro do corpo de Jian Li finalmente se fundiram, e a aura de Jian Li tornou-se majestosa e profunda. O embrião demoníaco ambíguo dentro de seu corpo cintilava com um poder divino dourado e negro. Finalmente está completo. Jian Li abriu os olhos lentamente, e a semente dentro de seu corpo pulsava continuamente em sincronia com o coração de Jian Li. Esta semente foi o resultado da força supressora da prisão de Deus e demônio, atingindo a perfeição e a fusão, a semente Deus-demônio. Ativar o poder desta semente poderia liberar o corpo verdadeiro do Deus-demônio, possuindo um poder incrivelmente grande. Corpo verdadeiro do Deus-demônio, abra-se. Os olhos de Jian Li se estreitaram e, em seguida, ele ativou diretamente a semente do Deus-demônio dentro de seu corpo. Bum! Imediatamente, o poder da semente do Deus-demônio foi ativado por Jian Li. A semente do Deus-demônio emitiu um poder extremamente aterrador, envolvendo todo o corpo de Jian Li. Envolvido por esse poder, Jian Li sentiu todo o seu corpo se encher de uma força explosiva. Imediatamente depois, um fluxo de luz dourada e negra apareceu atrás de Jian Li. Logo, os olhos de Jian Li também brilharam com o poder divino dourado e negro. Na pele de Jian Li, várias partes do seu corpo apresentavam listras pretas e douradas. Essas listras pareciam conter um misterioso poder da lei, brilhando intensamente sobre o corpo de Jian Li. Após algum tempo, as listras pretas e douradas e a luz fluida se entrelaçaram, e a aura de Jian Li atingiu seu ápice. Como se houvesse uma fonte inesgotável de poder dentro dele que precisava ser liberada. Sob o efeito de diversos poderes, Jian Li parecia ter encarnado em um antigo deus-demônio, repleto de uma aura de poder divino capaz de subjugar o mundo. Essa habilidade divina é muito forte.
Jian Li então cerrou levemente o punho, e o poder dentro de seu corpo lhe conferiu uma confiança explosiva. Um instante depois, Jian Li cerrou o punho e o bateu com força no chão. Bang! Com uma colisão violenta, o chão pareceu ter sido despedaçado pela imensa força aterradora de Jian Li, e uma nuvem de poeira incessante girou em torno do corpo dele. Toda a área da planície parecia ter sido devastada por um único soco de Jian Li. Forte, muito forte! Exclamou Jian Li, com os olhos cheios de alegria. Na área onde Jian Li estava localizado, surgiu uma enorme cratera profunda e inúmeras rachaduras, como se tivesse sofrido danos devastadores. O ar ao redor parecia estar repleto de ondas de aura destrutiva. Em seguida, mesmo que ele encontre aquele ancião da seita imortal reversa, não precisará se preocupar, pensou Jian Li. Inicialmente Jian Li tinha certa apreensão em relação a Tang Wuiyun, que estava no primeiro nível do reino de quase imperador. Mas agora com a habilidade divina do corpo verdadeiro do deus demônio, Jian Li tem absoluta certeza de que pode esmagá-lo. Capítulo 461. Em busca do portão do dragão. Após alcançar o Reino Supremo, a força de Jian Li já havia sofrido uma transformação tremenda, permitindo-lhe subjugar a maioria dos poderosos guerreiros de nível grande supremo. Agora, com o aprimoramento do corpo verdadeiro do deus demônio, sua força aumentou em uma margem significativa. Embora ainda não tivesse lutado contra um quase-imperador, Jian Li já não temia os poderosos guerreiros comuns do reino dos quase-imperadores. Mesmo diante de um quase-imperador do segundo nível, Jian Li tinha um certo nível de confiança em enfrentá-lo. Em seguida, ele continuaria avançando e obteria rapidamente o legado do quase-imperador Tianji. Jian Li respirou fundo e, em seguida, retraiu lentamente seu corpo verdadeiro de deus demônio. Inúmeras forças invadiram o corpo de Jian Li e, em breve, uma semente divina reapareceu dentro dele. Após retrair sua aura, Jian Li não perdeu tempo e continuou a galopar em direção ao legado do quase-imperador Tianji, nas profundezas da planície. Planície norte do Lago do Sol e da Lua. Em uma área desolada no coração da planície, este lugar era o centro da planície, repleto de uma aura desolada por todos os lados. Após o batismo do vento furioso anterior, toda a planície do norte foi tomada por uma sensação de quietude mortal. Bum, bum, bum. Em um terreno plano, esculpido com misteriosos padrões geométricos no coração da planície, um rugido violento ecoou repentinamente. Os padrões dispostos no chão se romperam, espalhando uma grande quantidade de terra, e várias figuras saltaram da cratera profunda. Esse vento furioso e assustador finalmente passou, foi realmente aterrorizante. Uma jovem de vestido rosa disse com um medo persistente, dando tapinhas no peito, o rosto tomado por um pavor profundo. A garota tinha cerca de 20 anos, rosto oval, sobrancelhas finas como folhas de salgueiro e uma figura alta, possuindo a aura de uma garota comum. Ao lado da garota, um jovem com uma túnica de brocado branco também tinha um leve traço de medo no rosto. Não se assuste com seu mestre aqui, o que é um mero vento furioso. Seu mestre percorreu o Lago do Sol e da Lua por vários anos, que grandes ventos e ondas eu não vi? Siga-me, e garanto que nada dará errado. No meio da garota e do jovem estava um homem de meia-idade com um manto taoísta. O homem de meia-idade tinha um bigode discreto e uma aura de autoridade que não exigia que demonstrasse raiva. Sim, o mestre é o melhor. Kinger admira o mestre mais do que tudo. A garota ao lado dele tinha covinhas discretas, revelando um sorriso doce. Ao receber o elogio da garota, a expressão do homem de meia-idade também relaxou consideravelmente. Mestre, a água divina da alma espiritual que você mencionou estará mesmo aqui dentro? Este lugar não parece ser lugar para a água divina da alma espiritual. O jovem ao lado dele olhou para as profundezas da planície e franziu a testa e disse: Akuan, você está questionando os padrões do seu mestre. A arte busca do dragão do nosso portão da busca do dragão não é uma mera bravata. O homem de meia-idade então acariciou seu pequeno bigode e bufou friamente. Mestre, mas o senhor já fez a escolha errada 3 vezes, disse então o jovem, chamado Akuan, em voz fraca. Assim que o jovem falou, a expressão do homem de meia-idade mudou ligeiramente. Irmão sênior, o que é um erro ocasional? Quem pode garantir que encontraremos tesouros todas as vezes? Nem mesmo o mestre ancestral do portal da busca do dragão ousaria fazer tal promessa. A garota ao lado dele fez beicinho e então disse. Assim que a garota falou, a expressão do homem de meia-idade melhorou significativamente e o clima imediatamente ficou menos tenso. Descobriu-se que essas pessoas eram do portão da busca do dragão, e o homem de meia-idade era Liu Wanshan, o líder da seita do portão da busca do dragão. A jovem Lin Qinger e o rapaz Zhao Kuan eram ambos discípulos do portão da busca do dragão. O portal da busca do dragão era uma escola secreta que vinha sendo transmitida há muito tempo no continente antigo e estéril, dominando a misteriosa arte da busca do dragão e possuindo habilidades extremamente fortes de caça ao tesouro. Embora seus membros fossem poucos, devido ao poder da arte da busca do dragão, todos eles eram verdadeiros dragões entre os homens, dotados de grande talento e força. Se ao menos o disco de busca do dragão ainda estivesse aqui, o tio marcial sênior Shen o teria levado, senão não precisaríamos. Zhao Kuan, ao lado dele, pareceu ter se lembrado de algo, suspirou e disse. O disco buscador de dragões era o tesouro supremo do portal buscador de dragões, e quando combinado com a arte buscadora de dragões do mesmo portal, tinha um efeito muito bom, permitindo-lhes encontrar muitos tesouros. No entanto, não faz muito tempo, o tio marcial sênior de Zhao Kuan, que também era o irmão sênior Shen Zhuangmin do líder da seita Liu Wanshan, levou embora o disco de busca do dragão, o que significa que agora eles só podem usar a arte da busca do dragão para procurar tesouros.
a eficiência da busca por tesouros foi bastante reduzida. Muito bem, é inútil pensar nessas coisas agora. Seu tio Marcial Sênior está desaparecido, seu paradeiro é desconhecido. Vamos continuar a busca pela água divina da alma espiritual. Liu Vansha lançou um olhar indiferente para Zhao Kuan e então disse. Logo em seguida, os poucos que estavam pararam de conversar e caminharam lentamente para a frente. Liu Vansha ativou sua arte da busca do dragão, procurando o paradeiro da água divina da alma espiritual. Parem, não podemos ir mais longe. Precisamos esperar aqui até que a frente gelada passe, então poderemos prosseguir. Depois de um tempo, os poucos chegaram a um vale profundo na planície, e Liu Vansha então disse em voz grave. Mestre, extremos de gelo. Os extremos de gelo estão prestes a entrar em erupção? Lin Qinger olhou para o vale tranquilo à frente e perguntou curiosa. Isso mesmo, se a previsão do seu mestre estiver correta, as fendas de gelo entrarão em erupção em 15 minutos, bem no vale à frente. Liu Vansha olhou para o sol escaldante no céu, que parecia estar se pondo, e então disse lentamente. Zhao Kuan e Lin Qinger interromperam tacitamente seu avanço, sem ousar prosseguir. Então vamos esperar a onda de gelo passar antes de prosseguirmos. Lin Qinger respirou fundo e disse. Vou recuperar meu ki espiritual, vocês dois fiquem de guarda para mim, disse Liu Vansha aos dois, e então começou a meditar no local para recuperar seu ki espiritual. Lin Qinger e Zhao Kuan foram até a beira do precipício, vigiando os arredores. Svi. Meia hora depois, enquanto Lin Qinger e Zhao Kuan estavam de guarda, Lin Qinger viu de repente uma figura correndo em direção à frente. A velocidade da figura era extremamente alta, agitando uma onda de ki. O alvo da figura era o vale à frente. Ei, você não pode ir mais longe, há perigo à frente. Lin Qinger olhou para a figura que tentava continuar avançando e de repente falou. Oh, que perigo! Jian Li parou lentamente, olhando para a jovem à sua frente com uma expressão confusa. A expressão de Zhao Kuan mudou ligeiramente ao ver a cena à sua frente, e ele lançou um olhar para Lin Qinger, sinalizando para que ela não falasse sem pensar. Frente, adiante, haverá extremos de gelo. Se você for agora, será muito, muito perigoso. Lin Qinger olhou para Jian Li, que era incomparavelmente bonito, como um imortal banido, e sentiu seu coração disparar, seu rosto corando levemente. Nome Lin Qinger. Reino, grande sábio, 5º nível. Físico, corpo de rei espiritual. Destino, potencial de quase imperador. Roxo, beleza sedutora. Roxo, sorte incrível. Roxo, calamidade da luz de sangue preto. É roteiro de vida, personagem secundário em grande imperador do caos, discípulo do portal em busca do dragão. Favorabilidade, 40. Ponto de virada recente 16 dias depois, obtém uma medicina espiritual de 10.000 anos no Lago do Sol e da Lua coordenadas, 183.834. Calamidade da luz de sangue, 36 dias depois, morto por um companheiro no Lago do Sol e da Lua coordenadas, 187.378. Capítulo 462 Gelo Extremo. Jian Li ficou estupefato com os 40 pontos de favorabilidade. Que diabos é isso? Esse discípulo do portal buscador do dragão não é um mero impostor, é? Fui conquistado à primeira vista? O próprio Jian Li achou aquilo inacreditável. Mas essa garota, uma calamidade da luz de sangue, foi morta por seu companheiro? O que é esse tal de extremos de gelo de que você falou? Jian Li perguntou novamente. Já que ela tinha uma reputação tão boa, essa garotinha não deveria representar uma ameaça para ele. Companheiro taoísta, extremos de gelo é do Lago do Sol e da Lua. Lin Qinger disse então, com as bochechas coradas, sem ousar olhar nos olhos de Jian Li, enquanto explicava suavemente o significado de extremos de gelo. Lin Qinger era uma discípula do portão da busca do dragão, que geralmente cultivava nos terrenos secretos da seita. Embora sua cultura fosse profunda, ela raramente interagia com pessoas de fora. Ao ver alguém tão bonito e incomparável como Jian Li, ela sentiu o coração palpitar. Esse jovem irmão, a cabeça da minha irmã Júnior está confusa. Essa arena de gelo extrema não é perigosa. Você deve continuar. Nesse instante, Zhao Kuan se pronunciou ao lado, interrompendo Lin Qinger. Nome, Zhao Kuan. Reino, grande sábio, 6º nível. Físico, corpo de rei espiritual. Destino, postura de quase imperador. Roxo e soberano regional. Roxo, sorte incrível. Roxo. Roteiro de vida, personagem secundário em grande imperador do caos, discípulo do portal do dragão. Favorabilidade, menos 60. Ponto de virada recente. 16 dias depois, obtém uma medicina espiritual de 10.000 anos no Lago do Sol e da Lua coordenadas, 183.834. 36 dias depois, obtém água divina da alma espiritual no Lago do Sol e da Lua coordenadas, 187.378. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. A oportunidade da água divina da alma do espírito. A água divina da alma espiritual é um item divino de alto nível, com um efeito de aprimoramento muito eficaz na energia mental. Se uma grande quantidade de água divina da alma espiritual for consumida, ela pode aumentar consideravelmente o poder da alma, permitindo que o reino de um mestre dos sentidos divinos avance. Se ele conseguisse isso, seu domínio da percepção divina certamente melhoraria significativamente. Embora o cultivo de Jian Li já tivesse alcançado o reino supremo, sua energia mental ainda permanecia no reino do grande sábio. Após o nível de um mestre dos sentidos divinos atingir o grande sábio, o desejo de evoluir rapidamente novamente não é mais possível com tesouros comuns. Somente itens divinos de nível superior, como a água divina da alma espiritual, podem aprimorá-lo rapidamente. No entanto, 36 dias, esse foi precisamente o tempo da morte de Lin Qinger. Será que aquele companheiro? Irmão sênior, por que você está assim? O gelo extremo é claramente muito perigoso. Lin Qinger franziu a testa com os olhos cheios de desagrado. Qual é o problema?
Vocês dois não podem ficar quietos por um instante? Uma voz grave soou. Um homem de meia idade, vestindo um manto taoísta, aproximou-se lentamente. Nome Liu Vanshan. Reino supremo do primeiro nível. Físico, corpo de rei espiritual. Destino, postura de quase imperador. Roxo e soberano regional. Roxo, sorte incrível. Roxo. Roteiro de vida. Personagem secundário em O Grande Imperador do Caos, líder da seita Portal do Dragão. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente. 16 dias depois, obtém uma medicina espiritual de 10.000 anos no Lago do Sol e da Lua coordenadas. 183.834. Calamidade da luz de sangue. 36 dias depois, morto por um companheiro no Lago do Sol e da Lua coordenadas. 187.378. O líder da seita do Portal da Busca do Dragão também foi morto. O coração de Jian Li se comoveu. Ao que tudo indica, foi Zhao Kuan quem tomou a iniciativa. Lin Qinger então explicou a Liu Vanshan o que acabará de acontecer. Meu jovem irmão, meus 2 discípulos são ignorantes e o perturbaram. Este extremo gelo é uma anomalia do Lago do Sol e da Lua, assim como o vento furioso de pouco tempo atrás. Acontece depois que o sol escaldante se dissipa. Liu Vanshan ponderou por um momento e então começou a explicar. Descobriu-se que esse extremo de gelo ocorria quando, após o sol escaldante se dissipar, a lua brilhante no céu liberava um qi extremamente frio, congelando tudo. Os cultivadores comuns simplesmente não conseguiam suportar aquela temperatura congelante. Se o cultivo de alguém fosse insuficiente, a própria vida poderia ser ceifada diretamente por essas condições extremas de gelo. Então é assim mesmo. O evento no extremos de gelo é outra anomalia, assim como o vento furioso. Jian Li murmurou, observando o sol escaldante se dissipar lentamente no céu. Embora esse extremo gelo possa não lhe causar muitos danos, saber disso com antecedência foi sem dúvida melhor, para não ser pego de surpresa pelo impacto do poder do frio extremo. Irmão mais novo, embora este extremo de gelo seja perigoso, se você for cuidadoso, não deverá ser difícil atravessá-lo em segurança com seu nível de cultivo. Disse Liu Vanshan lentamente. Obrigado, companheiro taoísta. Então, irei em frente. Jian Li sorriu levemente. Após falar, ele galopou diretamente em direção ao vale à frente, sem qualquer medo. Ei, você não pode esperar a tempestade de gelo passar antes de ir? É muito perigoso. Disse Lin Qinger, olhando para Jian Li, que havia galopado para longe e cujas costas já não eram visíveis. Ele já foi longe demais, não precisa mais da sua preocupação. Zhao Kuan, que estava ao lado dela, observou Jian Li partir, sua expressão relaxando imediatamente e disse com desdém. Mestre, por que você também é como o irmão sênior, deixando ir diretamente? Isso não é mandá-lo para a morte? Lin Qinger ignorou a provocação de Zhao Kuan e então disse a Liu Vanshan. Enviá-lo para a morte? Vocês dois o julgaram mal. Este jovem não é qualquer um. O mero extremo de gelo não pode feri-lo. Liu Vanshan então balançou levemente a cabeça e disse. O quê? Como isso é possível? Aquele cara parece até mais jovem do que eu. Como ele conseguiu resistir ao impacto de um ataque de gelo extremo? Exclamou Lin Qinger de lado, com os olhos cheios de incredulidade. Zhao Kuan, que estava ao lado dela, também tinha os olhos cheios de descrença. Aquele rapaz bonito conseguiu resistir ao impacto de gelo extremo? O mestre deve estar falando bobagens. Liu Vanshan olhou para as costas de Jian Li enquanto ele se afastava e não disse nada, seus olhos demonstrando um toque de solenidade. Quando Jian Li se aproximou, Liu Vanshan sentiu tênues vestígios de qi extremamente perigoso emanando do corpo de Jian Li. Ao mesmo tempo, ainda havia muito que do vento furioso residual no corpo de Jian Li. Claramente Jian Li não evitou o vento furioso, mas sim, suportou o vento furioso desenfreado para chegar até ele. Embora o extremos de gelo fosse perigoso, ainda era ligeiramente inferior ao vento furioso. Se aquele cara conseguiu suportar o vento furioso, como não suportaria o impacto do extremos de gelo? Mestre, o que você disse não é verdade, é? Aquele cara realmente tem força suficiente para não temer os extremos de gelo? Lin Qinger viu Liu Vanshan permanecer em silêncio por um longo tempo, apenas olhando solenemente na direção em que Jian Li havia saído, e continuou a insistir. Zhao Kuan, que estava ao lado dela, também olhou para Liu Vanshan com curiosidade. Raramente via um mestre com uma expressão tão solene. Ele já se foi, seja verdade ou não, não importa. Liu Vanshan voltou a si e sorriu. Mestre, diga-me. Descobriu alguma coisa? Lin Qinger disse então com um tom sedutor. O mestre claramente havia feito uma descoberta. Olhando para a garota animada à sua frente, Liu Vanshan balançou a cabeça, impotente, e então contou aos dois sobre sua descoberta. Contudo, o que poucos deles não perceberam foi que na saia rosa da garota, um fio de minúscula energia primordial inicial emitia uma luz tênue. Capítulo 463 Formação. Mestre, o que o senhor disse é verdade. Aquele homem é mesmo tão forte assim? Perguntou Lin Qinger, olhando para o vale à frente com incredulidade na voz. Zhao Kuan, que estava ao lado dela, também demonstrou espanto. Jian Li, que não aparentava muita idade, conseguiu atravessar o vento furioso sem sofrer nenhum ferimento. Foi simplesmente incrível. Meu julgamento não estará errado. Além disso, se ele realmente não tivesse forças, ousaria se aventurar sozinho em um lugar tão perigoso? Continuou o líder da seita do Portal da Busca do Dragão, lentamente. Ao ouvirem as palavras do líder da seita, ambos assentiram em concordância. Aqueles que sabiam que o vale apresentava condições extremas de gelo e ainda assim ousavam prosseguir eram ou tolos ou tinham confiança demais. Claramente, com a passagem do vento furioso, aquele cara era obviamente o segundo caso. Quem será aquele cara com uma força tão assustadora em uma idade tão jovem? Murmurou Lin Qinger, mordendo levemente o lábio avermelhado enquanto olhava na direção para onde Jian Li havia ido. Irmã mais nova, pare de se apaixonar.
ele já sumiu de vista, disse Zhao Kuan, parado ao lado dela, lentamente com um toque de crueldade perversa brilhando em seus olhos. Lin Qinger ignorou as palavras de Zhao Kuan e continuou olhando para frente, com os pensamentos já perdidos em pensamentos distantes. O vale no coração da planície setentrional. O vale tinha paisagens belíssimas, e muitas plantas espirituais exalavam uma fragrância rica. Jian Li atravessou o vale rapidamente como um raio de luz, enquanto o sol escaldante no céu ia se apagando cada vez mais. A temperatura ao redor do vale também caiu rapidamente, à medida que a lua brilhante liberava uma energia espiritual densa e gélida, que se espalhava por todo o vale. Em breve, com a energia espiritual gélida e desenfreada, todo o vale exalava um frio extremo que ameaçava congelar tudo. A flora e a fauna do vale começaram a se solidificar, e camadas de gelo começaram a se formar em suas superfícies. Jian Li também sentiu rajadas de qi frio o atingindo, e finas camadas de gelo se aderiram à superfície de suas roupas. Será que este é o extremos de gelo? É realmente poderoso. Jian Li murmurou baixinho, sentindo o frio extremo ao seu redor. Segundo informações do líder da seita do Portal da Busca do Dragão, os extremos de gelo ainda não haviam atingido seu pico. A temperatura continuaria a cair, eventualmente congelando tudo. Nesse momento, o frio já havia reduzido ligeiramente a velocidade de Jian Li. É preciso saber que a força de Jian Li já havia atingido um nível excepcionalmente assustador, então o fato de ele sentir frio já era bastante exagerado. À medida que o qi e o sangue de Jian Li circulavam levemente, uma onda vigorosa de qi e sangue percorreu seu corpo. Era como se incontáveis deuses e demônios surgissem dentro de seu corpo. Após a circulação ilimitada de qi e sangue, o qi frio ao redor se dissipou imediatamente. A velocidade de Jian Li retornou ao seu ápice e ele continuou a avançar rapidamente. Bang, bang, bang. Com o passar do tempo, o sol brilhante no céu foi perdendo seu brilho. Uma grande quantidade de energia espiritual gélida fervilhava ao redor, e muitas dessas energias já haviam se condensado em cristais de gelo que caíam do céu. Esses cristais de gelo, como meteoritos em forma de flocos de neve, impactavam continuamente o vale gelado. Estava ficando cada vez mais frio. Além disso, esses cristais de gelo. Jian Li levantou levemente a mão direita, e alguns cristais de gelo atingiram sua mão, causando uma leve ardência na pele. Até mesmo o poder divino dentro de seu corpo parecia estar ligeiramente suprimido. Ao que parecia, ele só conseguia usar chamas espirituais. Chama divina Yang inferior. Jian Li respirou fundo e então invocou sua chama espiritual, a chama divina Yang inferior. A chama divina do Yang inferior já era uma chama espiritual de nível divino, contendo temperaturas extremas capazes de incinerar tudo, possuindo um poder incrivelmente aterrador. Sob o comando de Jian Li, a chama divina do Yang inferior irrompeu de seu corpo, cobrindo seus arredores e envolvendo todo o seu ser. A chama divina do Yang inferior pulsava continuamente, e uma aura quente e escaldante permeava os arredores. Essa aura escaldante parecia incinerar tudo, e o ar ao redor emitia sons de fervura. Após invocar a chama espiritual, Jian Li sentiu imediatamente o frio ao seu redor dissipar-se. Os cristais de gelo circundantes, antes mesmo de se aproximarem de Jian Li, foram derretidos pela temperatura escaldante, transformando-se em névoa. De fato, diante de uma chama espiritual de nível divino, nem mesmo esses extremos de gelo conseguiam feri-lo. Foi precisamente porque Jian Li possuía uma chama espiritual de alto nível que ele ousou entrar com tanta audácia. Afinal, temperaturas extremamente baixas não impediriam a erosão só porque o qi e o sangue de alguém fossem fortes. Além disso, ninguém sabia o quão aterrorizante era o poder destrutivo desses eventos extremos de gelo. Agora que possuía a chama espiritual, naturalmente não sentia mais medo. Após confirmar que os extremos de gelo ao redor não representavam perigo para ele, Jian Li liberou uma velocidade extrema. A grande técnica Kumpen foi ativada ao máximo, e ele continuou a correr em direção às profundezas do vale, onde o quase imperador Tianji estava localizado. O frio nas profundezas do vale aumentou, e os cristais de gelo que surgiam ao redor tornaram-se cada vez maiores. Cristais de gelo enormes e afiados, semelhantes a meteoritos, atingiram o vale. As numerosas bestas demoníacas escondidas no vale soltaram gritos e lamentos dolorosos sob esse frio extremo. No entanto, protegido pela chama espiritual de nível superior, nada disso poderia afetar Jian Li ou impedir seu progresso. Após várias horas de corrida frenética, Jian Li finalmente deixou o alcance dos extremos de gelo. O alcance dos fenômenos extremos de gelo ficou confinado ao vale. Após deixarem o vale, a fúria dos fenômenos cessou e uma vibrante vitalidade verde reapareceu nos arredores. O frio extremo dissipou-se gradualmente, retornando à calma original. As poderosas ondas de gelo pareciam ter dividido o interior e o exterior do vale em dois mundos completamente diferentes. Deve estar logo à frente. Jian Li estava em uma área arborizada fora do vale e olhou para uma cordilheira ao longe. De acordo com as coordenadas do sistema, o quase imperador Tianji estava localizado na cordilheira à frente. Na cordilheira à frente, picos altos se estendiam por toda parte. Picos enormes como torres de ferro estavam espalhados pelas montanhas. Deve ser aquele pico. Jian Li liberou sua vasta energia mental e olhou em direção à cordilheira central, para o pico que se elevava até as nuvens. Aquele pico estava localizado no centro de inúmeras cadeias de montanhas, perfurando as nuvens como um pilar divino. Os picos circundantes protegiam o pico central mais alto, como sentinelas leais. As montanhas ao redor se estendiam infinitamente, e fios de qi pareciam surgir no reino do vazio. A disposição das montanhas circundantes e os filamentos de qi estavam interligados, formando aparentemente um poder especial e profundo. Jian Li então utilizou sua técnica ocular dos 9 palácios.
Com a técnica ocular dos 9 palácios combinada com a poderosa energia mental de Jian Li, ele podia sentir claramente que havia muitas formações aterrorizantes na cordilheira à frente. O espaço ao redor estava repleto de ondas de aura perigosa. Será que as formações já estavam montadas? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ele não esperava encontrar tal obstáculo ali. Não sei como romper formações, mas quem disse que uma formação precisa ser rompida para entrar em segurança? A expressão de Jian Li permaneceu inalterada, e então ele acelerou diretamente em direção à formação à frente, que continha uma aura aterradora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.